Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula e hoje a gente vai bordar essa fachada toda florida. Eu imprimi o risco, mas ele está no tamanho de 20 centímetros, eu quero um pouquinho menor. Então eu diminuí ele no computador, passei aqui para esse papel vegetal e aí com o auxílio desse carbono eu vou passar ele para o tecido. E aí nós vamos começar bordando o vasinho com ponto cheio. Eu saio de um lado do vasinho e vou até o outro lado. Aí para economizar um pouquinho de linha, porque vai usar muita linha aqui, em vez de eu fazer a volta, sair sempre no mesmo ponto, ó, eu vou de um lado para o outro. Aí eu tô aqui desse lado, aí eu já venho aqui do lado mesmo, embaixo, porque se a gente for fazer o ponto cheio tradicional, que é sempre saindo tipo, sempre ou da direita ou da esquerda, vai usar muito mais linha. Aí para economizar um pouquinho, eu vou sair sempre do lado que eu já entrei aqui com o ponto. Agora, o segundo passo para bordar essa fachada é fazer a janela, a persiana da janela. Então, ela tem essa base aqui embaixo, que eu bordei também, e depois eu vou com ponto cheio fazendo toda a janela. E vou assim até lá em cima. Agora o segundo passo eu vou bordar as florzinhas e eu usei 2 fios do rosa e 2 fiozinhos de lilás. Dei 2 voltas na agulha, eu tô usando só 4 fios aqui. E depois que tiver bordado todo o vaso, eu venho com um tom de verde e vou fazer o ponto laço. Então, eu entro com a agulha de um lado e vou voltar ela lá para trás, ó. Mas eu não puxo tudo, eu deixo ela meio soltinha para dar volume, para dar um verdinho aqui no meio do meu vaso. Agora eu vou fazer um ponto reto aqui, olha onde é a grade, vou parar na metade do caminho. E aí vou fazer um ponto reto também na outra parte. Eu fiz esse pontinho reto porque eu achei que facilita para bordar a janela. Mas você pode ir direto, bordar a janela primeiro e depois fazer essa parte aqui da grade, não tem problema, tá? Fica como a tua preferência. Então, para a janela eu vou usar o ponto cheio, só que ele vai ficar nesse sentido da vertical. Eu marquei aqui onde é o meio, porque depois eu vou, tá vendo, com a caneta que sai com calor, eu fiz um risquinho onde é o meio desse espaço do vidro, porque depois vem a grade da janela. E vou preencher com esse ponto cheio, por isso que eu preferi fazer essa parte da grade, porque o ponto cheio ele vai ficar muito comprido, e aí eu divido aqui ele com a grade em 2 pedaços para não ficar tão grande. E aqui embaixo também, eu vou direto, vou fazer o preenchimento com ponto cheio. Agora eu venho aqui no meio, seguro aqui bem retinho, alinhado, e vou prender os fios aqui embaixo. E vou fazer mais um pontinho aqui no meio desse espaço do total da janela. E vou fazer de um lado para o outro para fazer a esquadria. Meço também para ficar retinho, entro para trás e arremato. E agora o próximo passo é bordar a casinha. Então eu vou fazer um ponto cheio aqui nesse beiral. E agora a gente já vai começar a bordar a casa também com ponto cheio. Só que como o espaço é muito grande, eu vou dividir o ponto em partes menores. Então eu vou fazer esse primeiro espaço aqui com um ponto cheio. Ele não chega a ter 1 centímetro, ele tem menos de 1 centímetro. E quando eu tiver finalizado aqui, eu já vou para fazer o próximo ponto, a próxima linha. Só que eu tô saindo no meio do ponto, no meio não, no pedacinho do ponto anterior, e vou levar minha agulha lá pra cima, ó, tá vendo? Eu pego um pouquinho ele ali embaixo, eu venho com a agulha por dentro desse ponto que tava ali
e vou até esse espacinho aqui por conta do vaso que tá ali em cima. Aí eu vou colocando o meu ponto ali bem alinhado, um do lado do outro. E aí agora eu já vou fazer o ponto do tamanho normal dele para preencher esse espaço. Continuo vindo aqui, olha, por dentro do ponto ali anterior, da linha de baixo. Vou até aqui a grade e vou fazer esse preenchimento também. E aqui também é a mesma coisa, vou continuar com o preenchimento. E aí vou fazer essa parte aqui das florzinhas, diminuindo um pouquinho o tamanho do ponto. Mas eu tô igualando eles lá em cima, então ali eles estão do mesmo tamanho. Só que aqui, que por conta da flor, ele vai ficar logicamente mais curtinho. E aqui também vou medir mais ou menos o tamanho do ponto, depois eu vou até mais ou menos lá em cima da janela, né, no final, no topo da janela, e vou continuar também. Quando você sai com a agulha, olha que vê, daqui do meio do ponto anterior ali, de baixo para cima, a linha fica menos marcada. Se você fizer, por exemplo, sair com a agulha aqui em cima, ao contrário, e entrar no meio dos fios ali embaixo, essa linha fica mais marcada. Por isso a gente acaba dando preferência. A gente sou eu, tá, gente? Eu dou preferência de entrar assim, ó, desse jeito. Porque aí marca menos a linha. Quando você entra desse jeito que eu saí agora, ó, ela acaba ficando mais marcada. E agora daqui pra frente é só finalizar com um ponto cheio normal. Vou fazer primeiro esse lado aqui, essa pontinha aqui, para depois fazer o preenchimento do outro lado. Aqui nesse espaço que é um pouco mais largo, eu gosto de fazer um pontinho mais afastado, para ficar retinho e depois ir preenchendo esse espaço menor, para evitar do ponto ficar mais torto. E ao final eu gosto de passar a agulha por cima para alinhar os fios certinho. E depois da janela bordada, a gente vai fazer a grade. Eu vou fazer agora um ponto de um lado para o outro, sem parar no meio, para fazer essa grade aqui. E vou fazer um pontinho bem pequenininho, ó, saindo de um lado de cima da grade até embaixo, mas bem pequenininho mesmo. Só para prender esse fio, para ele não ficar muito solto. E aqui do outro lado também, olha. É bem pequenininho, quase que imperceptível. Aí agora eu vou fazer as gradinhas. Se você não tiver marcado, que nem eu aqui, que não marquei a distância, as minhas gradinhas aqui estão com meio centímetro. Então eu vou sair embaixo, vou até em cima, dando mais ou menos a distância de meio centímetro entre uma e outra. E para me ajudar aqui, como eu não tinha marcado, eu vou usar uma régua para dar essa distância o mais próximo possível. E essa aqui do meio, ela meio que se sobrepõe com a esquadria. E agora a próxima também mais meio centímetro, e vou fazer isso até o outro lado ali. E aqui essa parte de baixo da grade, também vou fazer de um lado até o outro, um pontão reto. Ao todo aqui embaixo eu passei 3 vezes a linha, fiz 3 pontos retos aqui embaixo. Agora aqui para esse arco da grade, eu tô usando ponto haste, então eu saio um pontinho lá na frente, volto no meio dele, aí vou fazendo um pontinho para frente e voltando ao final do ponto anterior. E vou fazer isso ali até a curvinha. Quando chegar lá no final, eu jogo a minha linha lá para trás e já vou para o outro lado para bordar. E ao final aqui eu vou levar minha linha lá para trás, vou arrematar. Eu optei por fazer só esses 2 arquinhos, não vou fazer aqui na parte central da janela. Para o tijolinho eu vou fazer um ponto reto, eu estou usando só 2 fios de linha preta e aqui é só um pontinho reto. Aí para a janela vou fazer um pontinho aqui enviesado,
2 pontinhos, né? Um pouquinho maior e depois um para cima, um pouquinho menor, dos 2 lados da janela. Agora, primeiro a gente vai bordar esse arco nesse marrom mais claro. Depois a gente vai bordar esse tronco marrom, para depois bordar as flores. Para esse arco eu vou usar o ponto longo e o ponto curto. Então eu vou fazer um pontinho um pouquinho maior. Aí eu venho bem ao lado dele, mas na metade dele do tamanho, tá vendo? Eu venho um pouquinho menor. Aí vou fazer um outro pontinho do lado desse, um pouquinho maior, do tamanho daquele primeiro ponto ali. Depois eu vou fazer um pontinho menor logo ao lado. E vou fazendo isso, um ponto longo e um ponto mais curto até preencher o espaço. Completado isso, eu vou um pontinho lá para cima e vou voltar, olha, um pedacinho desse pontinho aqui. Agora o próximo ponto, ele vai ser metade desse ponto do lado. Só que eu tô entrando ou saindo no meio desses pontos que já estão aí. E eu vou fazendo isso para preencher, ó, um pontinho mais comprido, um pontinho um pouquinho mais curto e vou entrando nessa linha que tá aí. Alternadamente eu vou fazendo, tá vendo? Então o primeiro ponto se foi longo, o outro vem na metade desse ponto, aí eu entro no pontinho anterior que tá ali embaixo. Aí vou do lado, faço um pontinho maior. O importante aqui no ponto longo, ponto curto, é que um ponto do lado do outro não seja do mesmo tamanho. Eles têm que ir intercalando. E como é um tronquinho de madeira, ele não precisa ficar todo alinhado. É até bom que ele não fique todo alinhado. Exatamente todos os pontos da mesma altura. É legal que ele fique um pouquinho, meio um pouco mais alto, um pouco mais baixo, que vai dando esse efeito mais de madeira. Esse ponto eu acho uma delícia de bordar, gente. Não sei se vocês já bordaram esse ponto, mas ele é muito gostoso de bordar. E qual que é o ponto preferido de vocês? Se vocês quiserem deixar nos comentários para a gente se conhecer um pouquinho mais, agora que a nossa comunidade aqui está crescendo bastante. Quero agradecer a todo mundo que está chegando, a todo mundo que tem deixado comentário muito carinhoso. Super obrigado por vocês, viu? Vocês me dão muita força para continuar trazendo coisa bacana, para continuar pesquisando mais. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E aí, se quiserem deixar de onde vocês estão falando, eu moro atualmente em Campinas, mas deixa aí nos comentários de onde vocês falam. Eu vi esses dias um comentário de uma moça que não era brasileira. Bem-vinda também aqui ao canal e vai ser legal conhecer vocês um pouquinho mais, tá bom? E aqui, ó, nesse pedacinho que vai fazendo a curva, muitas vezes a gente vai ter que diminuir o tamanhinho do ponto para poder fazer essa curva mais fácil. Se você for bordar essa parte de cima do arco da casa todo cheio de flor, como eu bordei, não precisa fazer o arco inteiro, pode parar até a altura que você vai começar a colocar as flores. A mesma coisa para o galho também, não precisaria fazer isso tudo aqui para depois colocar as flores em cima, porque vai sumir, então não tem necessidade, tá bom? Só faça o arco e o galho nesse contorno todo se você for fazer umas florzinhas espaçadas, senão não precisa não, tá bom? E para quem vai bordar o arco inteiro, pode começar ele de um lado e ir direto. Eu parei aqui no meio porque para adiantar um pouquinho o vídeo, não ficar muito cansativo para vocês, eu costumo bordar metade e depois a outra metade junto com vocês. Para o tronco eu vou fazer todo ele com um ponto haste, então eu saio um pontinho, ando para frente, volto no meio, aí mais um pontinho para frente, agora eu volto ao final do ponto anterior. E vou fazendo essa curvatura toda do tronco até o outro lado. E a mesma coisa aqui, se você for preencher lá o seu topo da casinha com muita flor, não precisa fazer, faz só um pedacinho onde vai aparecer esse tronco e depois continua do outro lado. E aqui, ó, tá vendo? A minha linha tá desse lado de cá, porque a curva que tá fazendo aqui, ela tá virada aqui para esse lado. Quando ela estiver do lado de lá, a gente tá com essa linha, com essa argolinha virada para o outro lado.
Então eu vou fazer o ponto aqui e vamos ver como é que a gente vai virar ele pro outro lado. Olha, agora eu já tenho que mudar essa direção dessa argolinha. Eu simplesmente passo ela pro outro lado, ó, e faço o ponto normalmente. O que pode acontecer em alguns casos é você ter que diminuir esse tamanho do ponto para ela conseguir dar sustentação no ponto haste. Ó, tá vendo? Ela tá virada para cá. Eu vou fazer o ponto. Agora eu já viro ela automaticamente para o outro lado. Muitas vezes esse pontinho tem que ser um pouquinho menor para poder fazer essa transferência, não ficar tão visível, nem ele cair, esse ponto haste, ele não ficar tombado. Mas é só isso, tá? E aí cheguei aqui do outro lado, é só jogar a linha lá para trás, arrematar e agora vamos fazer as flores. E agora é só preencher todo esse arquinho com nó francês. Eu tô com 6 fios na agulha, tô dando 3 voltinhas e eu vou preencher esse espaço aqui em cima da casinha. Vou fazer bem cheio aqui em cima, por isso não haveria necessidade de ter o arco e o tronco aqui em cima. E aí eu vou fazer isso até o outro lado e vou descer um pouquinho mais de flor do que esse lado de cá. Mas aí vocês podem brincar bastante, pode usar só uma cor, pode usar mais de uma cor, pode usar flores em 2 cores, pode fazer tipo metade, como se fossem 2 primaveras, uma de cada lado, uma primavera de uma cor e do outro lado de outra cor. Dá para usar bastante a criatividade de vocês. Como eu quis a flor mais volumosa, eu estou usando 6 fios. Mas se você quiser ela um pouquinho menor, você pode usar menos fios e dar menos voltinhas também. E depois, para finalizar, eu vou fazer só umas folhinhas em ponto margarida, só para dar um verdinho nesse bordado. Então eu vou fazer algumas folhas aqui no galinho e depois umas também no meio das florzinhas. No meio da florzinha, se você quiser, também dá para fazer com nó francês. Eu fiz alguns pontinhos de laço no meio do nó francês. Então eu só entro com a agulha, saio logo próximo assim e puxo, sem puxar tudo, só para ficar aquele volumezinho verde ali. E fiz mais algumas folhinhas em ponto margarida aqui. E pronto, finalizado o nosso bordado de hoje. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de bordado que queiram ver por aqui, é só deixar aí nos comentários. Obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!